Meus amigos, vamos aqui acompanhar as últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que entrará em campo nesta quarta-feira contra o time do Central de Córdoba da Argentina pela Copa Conmebol Libertadores. E o Pedro Queixada, o Pedro Nove Bolado, está de volta ao time do Mengão. Vamos aqui acompanhar as principais notícias e vamos acompanhar o que eles falaram sobre essa volta do Pedro, trazendo inclusive os números incríveis, o Pedro antes da lesão, e também o que eles analisaram sobre o Flamengo na noite de hoje. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Mengão. Tem Flamengo e Central Córdoba na tela da Globo hoje, 9h30 da noite. Já divido tela com Débora Gares e Rafael Sibila, cada um num ponto. Rafael Sibila, direto da Argentina, vai trazer as informações também do Central Córdoba. Vou começar aqui meu boa tarde com Débora Gares, que traz as informações do Flamengo, que tem essa super novidade, né, Débora? Bem-vinda ao Taon. Tudo bom, Joana? Muito boa tarde para você, todo mundo ligadinho com a gente. Exatamente, vai ser o assunto da noite, pelo menos até a bola rolar, né? A presença do Pedro no banco de reservas, ele que volta a ser relacionado para uma partida, estava afastado há 7 meses por conta daquela lesão grave no joelho esquerdo, né? Ele tá de volta, vai poder jogar. Como tá voltando de lesão, a gente imagina que comece no banco de reservas e, como você disse, que ganhe alguns minutinhos por aí. A certeza é que vai ser muito festejado pela torcida, né, Joana? Pedro, que é um jogador importantíssimo, artilheiro do Flamengo, já foi artilheiro de Libertadores, já foi eleito Rei da América em 2022 no título rubro-negro, enfim, é festa garantida. Com relação a quem vai estar no time titular, aí mais dúvidas, né, Joana? Porque o Felipe Luiz, ele tem rodado bastante o elenco, né? Não, todo mundo sabe que o Brasileirão é prioridade para o rubro-negro nesse momento. Pode ser que ele dê descanso a alguns jogadores por conta de desgaste físico. Então, eu vou te falar uma provável escalação com algumas alternativas, tá? A gente deve ter o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda. Alexandre, por exemplo, pode ser que seja poupado. No meio-campo, Pulgar ou o Everton Araújo. A gente deve ter o Dela Cruz ou o Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique, que já tinha sido poupado, né? Não foi titular na última partida do Flamengo. Quem sabe volte a ser titular nessa próxima partida. Falei do Gerson por aqui e o Gerson também vai estar cheio de motivação para essa partida. Por quê? Tá de contrato renovado com o Flamengo até o final de 2030, Joana. Ele já tinha contrato válido até o final de 2027. O vínculo foi estendido com direito também a um reajuste salarial. É algo que já vinha sendo discutido desde o ano passado entre os jogadores, representantes dele também. E é uma forma de reconhecimento por parte do Flamengo a importância do Gerson nessa equipe. Ele é um dos destaques, é o capitão. Jogo logo mais, como você disse, expectativa de 45 mil pessoas para empurrar o time rumo a mais uma vitória na Libertadores. E quem vai estar do outro lado, o Central Córdoba da Argentina. Quem vai contar mais pra gente sobre esse time é o Rafael Sibila. Oi, Sibila, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, para Joana, para todo mundo que está aí no Brasil. Você falou em 45 mil torcedores no Maracanã, a promessa de pelo menos 1.000 torcedores do Central Córdoba fazendo barulho. É longe, é longa a viagem. Santiago del Estero, que é a cidade do Central Córdoba, fica a mais de 2.500 quilômetros do Rio de Janeiro. Ontem pela manhã houve uma caravana de ônibus deixando a cidade de Santiago del Estero, cruzando todo o norte argentino para chegar até o Rio de Janeiro. Vamos ver se esses torcedores vão chegar a tempo. É o Central Córdoba, estreante na Libertadores, um time que é tradicional aqui na Argentina, que por muito tempo ficou na segunda, na terceira divisão e que desde 2019 está na primeira divisão argentina. Está na Libertadores deste ano porque o Central Córdoba venceu a Copa Argentina no ano passado ao derrotar o Vélez na final, o Vélez que foi o campeão argentino. E por conta da participação na Libertadores, reformulou o elenco, trouxe 17 jogadores para esta temporada. Na estreia na Libertadores conseguiu um empate com a LDU em 0-0, jogando em casa, a LDU que já foi campeã da competição, um grupo em que também tem o Flamengo campeão da competição, então um grupo que o Central Córdoba entende que é difícil e que comemorou esse empate com a LDU. Para o jogo de hoje à noite, o capitão do time, o José Florentin, disse: não podemos errar, teremos poucas oportunidades e não poderemos errar nesse jogo contra o Flamengo.
Flamengo, entendendo todo o favoritismo que o Flamengo tem para esse jogo. O José Florentin é uma das contratações que o Central Córdoba fez, já pensando nessa temporada. Ele chegou ainda no ano passado, mas trouxe outros jogadores como o Brian Cufré. O Florentin e o Cufré eram jogadores do Vélez, foram dispensados do Vélez porque eles ainda estão respondendo na justiça uma acusação de assédio sexual. Por conta disso, o Vélez tinha rompido o contrato com eles e eles foram contratados pelo Central Córdoba. Agora, vale ficar de olho no colombiano Luiz Angulo, um ponta de 21 anos, é o jogador mais perigoso desse ataque do Central Córdoba, Joana, e é o jogador que será a válvula de escape no momento em que o Central Córdoba precisar de um contra-ataque contra esse Flamengo. Boa, então é isso, tem Cruzeiro e tem Flamengo, hein? Olha só, o rubro-negro volta a campo hoje pela Conmebol Libertadores, vai buscar 6 pontos, vai lutar pela classificação geral nessa primeira fase da competição, ou na fase de grupos da competição, e ainda com boas notícias. O Flamengo nem entrou em campo e já tem boas notícias. Já ganhou. Não sei se já ganhou, mas... Não, já é considerado uma vitória. É uma vitória. Já é e também a renovação do Gerson, hein, Rafael Marques? São 2 boas notícias, então, para o rubro-negro já comemora, Rafa. E eu tô aqui com o telefone na mão, Bruno e Mari, que eu tô buscando ver se tem mais boas notícias, né? Porque a fase do Flamengo tá tão boa, dentro e fora de campo, que eu tava até na dúvida. De repente você quer esquecer alguma coisa, mas não. São essas duas e elas me parecem já serem mais do que suficientes, né? Para poder aumentar ainda mais, ou fortalecer, renovar a habitual confiança rubro-negra em jogos de Conmebol Libertadores. Logo mais o Flamengo pega o Central Córdoba às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Apenas atualizando, as informações já são de domínio público, estão no site espn.com.br. Pedro, relacionado, fica no banco. Quanto tempo ele vai jogar hoje contra o Central Córdoba, não sabemos. Vai depender de alguma coisa previamente conversada pelo Felipe Luiz, os demais integrantes da comissão técnica também, o próprio jogador, enfim, para poder entender a capacidade de resistência física do atleta, mas ele fica no banco e se o Flamengo estiver bem, vencendo o jogo, pavimentando uma segunda vitória nessa fase de grupos, aí automaticamente o Pedro vai ser utilizado. E a outra boa notícia, a renovação de contrato do Gerson até 2030, principal nome hoje em relação à construção de jogo do time do Flamengo, titular inclusive da seleção brasileira. Desenhando aqui uma provável escalação com as voltas do Bruno Henrique e também do Gonçalo Plata e partindo do princípio que o Alexandro, o Pulgar e o De La Cruz ficariam preservados do jogo dessa noite pela minutagem recente, pelas características biológicas desses jogadores, a tendência é que o Flamengo jogue com Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, voltando à condição titular. O meio-campo com Everton Araújo sendo o único volante de contenção. Gerson recuado para a função de segundo homem e o Arrascaeta. E na frente o Luiz Araújo com o Bruno Henrique e também o Gonçalo Plata. Essa deve ser a escalação para o jogo das 9h30, com promessa mais uma vez de um Maracanã lotado, até porque tem sido sempre assim nos jogos do Flamengo e não é de hoje, né, meus amigos? Não é de hoje. Isso é de sempre. Vamos para os números. Cara, essa tela é um absurdo, é um esculacho, que é o número do Pedro por temporada no Flamengo. Dá pra mostrar essa tela nesse horário, mano? Olha só, Marimarra, em 2020, 54 jogos, 23 gols. Assistência não tô nem, não. 2021, 46 jogos e 18 gols. Só que 7 assistências eu vou ler porque é muito também. 22, 59 jogos e 29 gols. 2023, 61 jogos e 35 gols. Não atua então desde 1º de setembro, né, quando ele se lesiona. Então 2024 com 43 jogos e 30 gols. E aí ele se tanto machuca. que o Yuri Alberto vai passar na artilharia faltando 1 ou 2 jogos, não foi? O cara sem jogar o segundo semestre inteiro, estava na briga da artilharia. Ou seja, esses números foram congelados com uma lesão gravíssima. Jogador de Copa do Mundo, né? Jogador grande, que a gente viu amadurecer e olha que já sofreu contusões, que até mesmo na época do Fluminense, né? Iguais, né? Assim, na seleção, né? Na chegada à seleção ele se machuca. Exato. Mas é o melhor centroavante do futebol brasileiro, né, gente? Aquele cara da área, aquele cara que decide os jogos, assim, às vezes de forma unilateral, né? Aquela bola que fica dali, daqui, opa! Ele vai lá e dá um encaminhamento preciso. E o Flamengo sentiu muito a falta dele, porque, obviamente, a seleção brasileira sente a falta dele até hoje. Acho que a seleção sente mais que o Flamengo. Porque o Flamengo continua produzindo. O Flamengo continua ganhando. Então, tem uma mudança, né? Assim, só pegando o gancho.
a seleção sente mais do que o Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo do Tite sentiu de uma forma que não teve como reverter. Foi devastador. Foi devastador. A gente ainda não viu o Flamengo do Felipe Luiz, não é isso? Com o Pedro? Não vimos. Não vimos. E tem a tendência a ser, assim, assustador. Sabe o que é muito doido, já? Porque, assim, que tem alguns treinadores que, quando ele tá ganhando, é até ruim quando ele ganha jogador novo. Porque você fala, ixi, o cara vai ter que mexer no esquema. Não mexe. Foi ali que ele se perdeu. Tá funcionando. Eu nunca vi receber jogador bom e virar problema, porque tentou encaixar e desencaixou foi todo mundo. Com o Felipe Luiz, eu não tenho esse medo. Não precisa ter. Não tem esse medo? Eu não tenho. Tá bom. Eu não tenho. Não, também não. Até resgatei o trecho que a gente conversou sobre isso. Hoje é quarta, já estou perdido no tempo. Quarta, né? Na segunda-feira a gente falou no pós, né, do Vitória. Assim, a diferença... o bom é que não vai precisar realmente mudar, não tem por que mudar o esquema, porque o time do Flamengo já estava jogando dessa forma com dupla de ataque, não tinha essa questão do 4-2-3-1 ou qualquer outra variação. Tem sim a forma que o Felipe Luiz vai botando a forma do time jogar ali, né? Em determinado momento ataca mais por fora, enfim, em determinado momento mais por dentro, mas está atuando com dupla de ataque, não está com uma referência, como, por exemplo, tinha discussão na época de ser a referência o Pedro ou o Gabigol. E aí foi onde o Gabigol teve problemas, no momento que o Gabriel tinha que jogar de costas. E aí, parceiro, de costas, o Pedro vai deitar na maioria dos centroavantes do futebol brasileiro, porque o Pedro é uma exceção. A gente parou de produzir jogadores como o Pedro, camisa 9 mesmo, centroavante. Da mesma forma que a gente parou de produzir, por exemplo, camisa 10. O moleque que é um pouco mais lento, que é criativo. Não tem mais isso também, é ponta. Tu não tem mais segundo atacante, é ponta. É aquela história que a gente falou, esse habilidoso que antes vestia 10, jogam pra ponta. Exatamente, vai pra ponta. Não é mais aquele 10, o meia. Enfim, da mesma forma que o Pedro. Então, para arrematar, eu acho que não vai precisar mudar a forma de jogar. A única diferença vai ser, por exemplo, no perde e pressiona. Ou na forma que o Flamengo, com o Juninho, pressiona a defesa adversária. Acho que é o único ajuste. Acho que é só esse ajuste, pelo menos, que eu enxergo da diferença de pressão na defesa adversária. Mas com a bola no pé, aí esquece. Então não vai mudar o jeito de jogar, Rafa, mas esse ataque titular jogaria quem ao lado do Pedro? O Flamengo titular existe, meus amigos. Eu não sei se vai ser esse que o Felipe Luiz vai praticar, porque, claro, que ele depende de algumas circunstâncias. Às vezes o jogador que, teoricamente, no desenho inicial começa a performar melhor do que os outros, pede para passagem, vai ter que jogar. Talvez haja uma dúvida na lateral esquerda, mas eu acho que já há algum tempo se consagrou que o Alexandro seria o maior nome para poder fazer o balanço defensivo com 3 homens, porque o Wesley sobe muito, o Alexandro consegue atacar, mas também tem uma capacidade maior de recomposição. O Flamengo ideal, com todo mundo bem fisicamente, bem tecnicamente, é aquele de Rossi, Wesley, os 2 Léo, Alexandro, o Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Rascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro. Isso. Esse é o time titular do Flamengo. Qualquer outro jogador que entre nessa formação é por uma circunstância e porque, repito, possa estar atravessando uma fase tecnicamente melhor do que outro titular que vinha sendo, teoricamente, o planejado. Só isso muda o Flamengo ideal. E o Felipe Luiz vai fazer essa escalação, vai exercer esse time também porque ele crê muito no que a gente chama de memória de jogo, né? E os grandes momentos do Flamengo em campo de 19 para cá tiveram muito desses jogadores que ainda são remanescentes daquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então eu não vejo muita dificuldade para essa escalação ideal, não. Agora, uma temporada tão longa como essa, com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes, ela pode impor algumas realidades para a rotina de trabalho do Felipe Luiz e ele vai ter que tomar essas decisões. Felipe Luiz que não perdeu ainda com o time titular do Flamengo esse ano, em 16 jogos, e a única derrota dele com o time principal foi no Clássico para o Fluminense em 17 de outubro do ano passado. Até porque são poucos que vão aguentar todos os jogos, né? Porque o time com a Arrascaeta, porque para mim o principal nome aqui que eu tenho mais, não desconfiança, né, mas que tem um histórico, sim, é o Arrascaeta. Ele e o Nico. Ele e o Nico. Você não imagina que, beleza, tem um time titular, então tá garantido ali que você... Claro, forças maiores podem acontecer, mas o Pulgar me parece alguém que tá mais presente jogando. O Gerson vai jogar. Agora o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se eu vou ter por 3 rodadas. 2 zagueiros vão jogar, o Wesley vai jogar. Os laterais, talvez uma mexida ou outra por cartão, por não sei o quê. Mas o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se consegue manter a estrutura tática do time, Marra. Por uma questão deles, né? Eu não... Sim, o De La Cruz...
por mais que eu perceba que tem rendido mais, o De La Cruz ainda me dá um pouco de, assim, desconfiança. O ritmo do futebol brasileiro é muito exigente e acho que ele sentiu a mudança. Tanto que até de posicionamento, se você buscar o que ele fazia antes, ele está 20 metros atrás, inclusive pelos lados, né? Porque nos lados ele jogou, ele está 20 metros para trás do campo. E eu não sei se... Para mim, ali, o Pulgar é inquestionável. Inquestionável. No mais, eu acho que tudo não. Na posição dele, tudo pode ter ajuste. Talvez com outro, talvez com ele. Do meio para frente, ok. Mas eu sou mais reticente. Sou mais reticente pelo nível de investimento e o pior, hein? Pelo que ele já mostrou. Porque não foi uma edição de inteligência artificial que nós vimos. Não é nem pela questão física que você está falando, né, Eu Marra? acho que tem mais coisa aí, assim, que talvez de adaptação. Eu não tenho a menor dúvida que a gente viu ele jogar. Sim. Que ele é um jogador acima da média. Eu também não tenho a menor dúvida que ele tem melhorado. Mas o ele tem melhorado é o que ele já entregou? Não. Ainda não. Ô, Se Jailson, eu fosse o Flamengo, eu também contrataria. Isso. Ninguém fala que é errado buscar um cara como esse, né? ô, já, presta atenção nessa pergunta porque nos envolve, tá? Quando ele vem assim, ô já, prepare-se. Eu já tô vendo. Vai Não, lá. é o seguinte, nosso time aqui da ESPN, que você veste a camisa 10, certo? Não veste, Mário? 9. 9? Ele é Eu tô nosso... esperando. Tá. A gente precisa de um 8. É o Balotelli, gente. Fazedor de gol. E Exatamente. nem comemora porque não faz mais que a obrigação. Né? Precisa de um camisa 8. Um volante que vai jogar mais pela direita. É a única peça que falta. E a gente tem 3 candidatos. Porque eu sei que você gosta dos 3. Richard, Rios, Carrijo ou Gerson. Ah, não. Pra quem você dá a camisa? Não, o Gerson, pô. Não tem discussão. Nem, com o Carrijo não tem? Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem nem a discussão? Nem a dúvida? O Carrijo tá jogando muito. Tá. O Carrijo tá jogando muito. Mas o Gerson é o principal jogador. Nesse ano ele joga mais que o Gerson, o Carrijo? Cara, para a importância do Corinthians, eu acho que, assim, o Carrijo para mim é mais importante pro Corinthians. O Gerson é muito. Tecnicamente é muito importante, mas aí ele tem com quem dividir mais. Por exemplo, tem o Wesley, que é um lateral hoje de seleção, que toda hora vai salvar a pele do Gerson em determinado momento, que, por exemplo, que o Gerson se enrolar. E o Wesley vai estar fazendo a ultrapassagem. Eu acho que o Carrijo é mais importante para o Corinthians. Mas o Gerson é o principal jogador do futebol brasileiro, não é de hoje. Desde a temporada passada, quando ele, na data FIFA, não, na Copa América, ele pega embaixo do braço o time do Flamengo, carrega todo mundo e a gente está falando de um cara que joga no futebol brasileiro, que hoje é peça titular da seleção. E que fez falta nos últimos jogos, contra a Argentina principalmente, né? Sim. Porque eu lembro quando ele volta, né, Rafa, e que tinha até uma cobrança. Eu lembro, eu falando aqui no Sport Center, o Gerson não voltou mesmo ainda. Teve aquela cobrança, tá né? achando que é o De Bruyne? Não, mas a reta final dele de Copa do Brasil... cobrando. Mas teve isso, teve. Tá achando que é o De Bruyne, ô Gerson? Presta atenção, que não sei o quê. E aí aquela coisa tá mais devagar, não sei o quê. E aí, de repente, foi isso. Ele pega a bola debaixo do braço. Tem uma mudança, só pra pontuar, Claro. a faixa de capitão. A faixa de capitão, né? Pra mim, a faixa de capitão fez muito bem pro Gerson. Mas o Rafa, eu acho que quer falar, ele levantou o dedo ali. Ele tem personalidade. Eu acho que isso aí não dá para discutir. A questão do Gerson, durante algum tempo, foi talvez uma falta de condição. Aí eu acho que tem a ver um pouco com o comportamento e um pouco com a parte física, tá? Para acompanhar a intensidade do jogo. A partir do momento que ele se condicionou para acompanhar a intensidade do jogo, talento e inteligência de campo não faltam ao Gerson, né? E aí as coisas foram acontecendo, ele foi mostrando todo o futebol que ele tem desde garoto, na base do Fluminense, e que acabou que no profissional do Fluminense não teve muito tempo de dar essa contribuição, de exibir, até porque não tinha maturidade em campo que hoje tem. Então são vários Gersons também que existiram ao longo dos anos, e esse é muito importante. A bola pode ser de cristal com o Gerson, que ela sai de campo sem um arranhão. Porque o tratamento que ele dá à bola é diferente da média do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano e até mundial. E aí, Bruno Vicari, se você, em vez de citar o Carrijo, se você, em vez de citar jogadores que atuam no futebol brasileiro, deixasse para o Jailson escolher entre o Gerson e o Rodri, talvez aí ele tivesse um pouco mais de problema, viu, Bruno?
Eu tô pensando nos que estão aqui, né? E o Gerson resolve os problemas do meio. Sim. Porque ele, em 2019, que em algum momento ele foi subvalorizado, ele limpava qualquer espacinho que tinha quando o Flamengo perdia a bola. Lembra do jogo contra o Grêmio? Você pensava assim, mas em quantos lugares do campo esse cara tá? Não é possível. Foi aí do apelido, né? Do Coringa, do Joker. Foi nesse daí, porque o Gerson jogava de tudo. Era meia direita, meia volante. esquerda, primeiro volante, segundo volante. Aí foi com o Sampaoli lá na França, virou 10. atacante. A entrada dele no lugar do Diego Ribas resolve o time, né? Exatamente. Ô, Rafa, até mais, tá? Realmente, né, galera? O Gerson é um jogador diferenciado. Olha aí, galera. Provável time do Flamengo com Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro ou Ayrton Lucas, Dela Cruz, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Coringa, contrato renovado até 2030. Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse é o time do Mengão que vai enfrentar o Central de Córdoba logo mais pela Libertadores da América. Segunda rodada da fase de grupos. Flamengo que já venceu o primeiro jogo contra o Deportivo Táchira e agora vai em busca, né, desse mais 3 pontos para cada vez mais se distanciar ali na liderança. Se Deus quiser, né, venceremos essa partida, né, com muita humildade, mas vamos buscar aí essa vitória. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Aproveita e coloca também o seu palpite. Quanto você acha que vai ser essa partida? Vamos ver se você é bom de placar. Coloca aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias, debates e análises do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!